Vamos esperar a galera entrar. Olha, na minha opinião, o momento mais ansioso de fazer uma live é esse. É esperar a galera entrar. Bem-vindos! Bem-vindos nessa tarde de terça-feira, feriado, dia 21 de abril. Eu gosto de dizer o dia da semana pra gente não se perder, porque eu me perco. Todos os dias eu acordo e digo o dia da semana, pra eu não me perder. Galera, bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do Dvora Connection. Eu tô no Rio de Janeiro, aqui nos meus estúdios do Dvora Connection, que é o nosso programa ao vivo aqui nesse canal do Instagram. Dvora é o meu nome em hebraico, que significa abelha. E Connection é o meu grande dom, o meu maior talento de conectar as pessoas, as marcas e fazer uma grande colmeia de conexões. Então, eu criei esse projeto para eu movimentar minha mente com conversas significativas durante esse período de isolamento social, para que eu não ficasse louca e me mantivesse vibrando numa energia alta. E se eu ia fazer isso por mim, por que não usar a plataforma do Instagram, fazer ao vivo para que mais gente seja impactada com as conversas com os meus convidados e deixar a live salva? Ó, aguardando a entrada do Cássio. Bem-vindo, Cássio! Que coisa Oi, boa! obrigado. Obrigado. Bom te ver aqui. Olha, igualmente. E eu tô muito feliz que a tua estreia em ao vivo no Instagram é É comigo. Olha que verdade, é verdade. maravilhoso! Eu tô acostumado com os webinários, mas live eu não, com outra pessoa assim não tinha feito ainda. Que legal, que legal. Que bom que a gente está junto, Cássio, e com um tema tão importante para esse período, né? Não só para nós, pessoas, como Sim, para as sim, empresas, para todo mundo, para o mundo, né? Que é o sim. desaprender para a gente reaprender. Antes da gente entrar na nossa conversa, eu vou te apresentar. Então, meu convidado de hoje é o Cássio Greenberg, autor do livro Desaprenda, consultor de estratégia e palestrante, articulista no Estadão e no Jornal Zero Hora, sócio fundador da Greenberg Consulting, tem experiência de mais de 15 anos em criação de estratégias para marcas. Formado no ecossistema de inovação de Israel, mestre em marketing pela PPGA da URGS e especialista em International Business na London City College. Professor de MBA em Marketing Estratégico na PUC, criador dos cursos de pós-graduação, Branding de Conexão e Branding de Conteúdo Estratégico e Cocriação na PUC. Consultor para 18 publicações do selo Bookman, na área de Estratégia, Inovação e Marketing. Atua em projetos com a Marco Polo, Sicredi, Hospital Moinhos de Vento, Unimed, Melnick Ivan, Icatu Seguros, Panvel, Paquetá, Grêmio, Grupo Imbeta, Dakota, Grupo RBS, Vinho Salton, entre muitas outras. Olha, Cássio, esse teu currículo, ele me deu tanta vontade de estar mais perto de ti e aprender mais contigo, porque eu achei sensacional. Parabéns pela brilhante trajetória resumida num parágrafo. Muito obrigado, muito obrigado. Bem-vindo de novo. Cássio, para quem está chegando agora, esse é o Dvora Connection, o programa ao vivo, hoje recebendo o Cássio Greenberg para a gente conversar sobre desaprender para aprender. Como vai funcionar? Eu tenho 5 perguntas para a gente desenvolver essa conversa. Tá, Então eu vou dar o start. tá. Nós temos 2 horas, né? Cássio, oi? Nós temos 2 horas, Temos né, 2 para horas? falar. Tô brincando contigo. Olha, o Instagram ao vivo, ele nos dá 1 hora. Daí, em 1 hora, ele fecha automático. Se a gente precisar, a gente volta, não tem problema. Não, vamos ficar no tempo que Cássio, a eu gente gosto... combinou. Tá bem. Eu gosto de dar o start
pedindo que o convidado defina o tema, para a gente ficar todo mundo na mesma página. Então, Cássio, para ti, o que significa desaprender? Desaprender, para mim, é a combinação de duas habilidades fundamentais. A primeira é liberar espaços e a segunda é gerenciar a incerteza. Tá? Quando a gente fala em liberar espaços, eu sempre me lembro de uma fábula do Talmud, que conta que quando uma mulher da religião judaica está grávida, ao longo dos 9 meses, e que que o feto vai se formando, o nenê vai se formando dentro da barriga, ele vai aprendendo tudo sobre a Torá. A Torá é o livro sagrado dos judeus, assim como a Bíblia é dos cristãos e o Corão é dos muçulmanos. E então ele vai aprendendo durante esse tempo todo tudo sobre a Torá, para no exato momento em que ele nasce, ele esquece tudo que ele aprendeu. Isso é uma metáfora e uma história interessante que nos fala da capacidade e da importância da gente liberar espaços e para depois tu poder sorrir de novo para a vida e colocar informações dentro. Então esse é um movimento que a gente faz, segundo o Talmud, mas eu acredito nisso, a gente faz desde antes de nascer, né? E nesse sentido tem um programa da Netflix que eu gosto muito, que é o da Marie Kondo, que se chama Ordem na Casa. Não sei se tu já assistiu, Débora. Eu tô louca para assistir, não assisti ainda. Ela tem um livro também que se chama Ordem na Casa, que a Marie Kondo faz. Ela entra na casa das pessoas, é um reality show, como qualquer outro, assim, tu é selecionado, tu te inscreve lá, eu quero essa pessoa aqui em casa para ajudar a arrumar os armários, as gavetas. Só que nunca é só uma arrumação de armários e gavetas, é uma arrumação também do componente emocional das pessoas. E ela tem uma metodologia que ela entra na casa das pessoas e ela vai e convida as pessoas a tirarem das gavetas, das prateleiras, dos armários, tudo que elas têm e deixarem à vista. A partir disso, ela sugere que as pessoas, ao entrar em contato visual com tudo que elas têm, elas escolherem ficar só com aquilo que lhes traz alegria e dispensar o que já foi um dia legal e importante para ti, mas que hoje não é mais, mas dispensar de um jeito com gratidão, né? Então, esse movimento é algo que a gente deveria fazer também com a quantidade de informações que a gente coloca na nossa cabeça todos os dias. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais acúmulo de informação, seja útil ou seja inútil, a gente vai tendo. Tanto é que tu vai ver quando tiver teus filhos, Débora, e for jogar o jogo da memória com eles, tu vai ver que tu vai perder para os teus filhos, porque como eles têm uma capacidade de raciocínio muito mais rápida, o HD deles está muito mais vazio, eles têm uma nuvem mais ágil, assim. E junto com liberar espaços vazios, eu entendo que o gerenciamento da incerteza é algo fundamental, e a gente está num momento em que saber gerenciar a incerteza, primeiro aceitar a incerteza, né? Depois gerenciar ela também é um negócio muito importante. Eu me lembro de uma história que um dia a Déia, minha esposa, saiu de noite com as mamães lá do israelita, e ela foi num clube de comédia. E eu estava, obviamente, enfiado em planejamento estratégico, trabalhando, eu tinha ficado naquela noite responsável por dar janta, dar banho nas crianças, eles já tinham ido dormir, e eu estava trabalhando, e daqui a pouco eu vejo, ela me manda por WhatsApp uma frase que ela fotografou lá nesse clube de comédia que ela foi, e dizia assim, a vida não está nem aí para o teu planejamento, né? E eu ali fazendo planejamento estratégico e me lembrando também de coisas que eu descrevo no Desaprenda, da quantidade de coisas que eu planejei que na minha vida seriam de um jeito, elas acabaram sendo de outro, coisas mais usuais do dia a dia e coisas dramáticas também que eu pude superar. Então, desaprender para mim é isso, é tu saber gerenciar uma liberação de espaços, tirar da cabeça coisas que tu não precisa mais ter e também poder aceitar que a incerteza existe, né? Cássio, trazendo o nosso tema Desaprenda para esse cenário que a gente está vivendo Sim. hoje, né, com tantas incertezas, Sim. Quais os aprendizados que tu considera essenciais para a gente chegar vivos e viver o mundo no pós-pandemia? Tu sabe, Débora, que tem
um trabalho, quando eu faço o planejamento estratégico e atendo meus clientes, uma coisa que eu procuro usar para minha vida também, eu trabalho muito com eles a ideia de que a gente precisa entender que problema a gente está resolvendo para o nosso cliente, né? Então a gente só pode chegar numa solução depois que a gente se der conta de que problema que a gente está de fato resolvendo. E o que está acontecendo agora no mundo em pandemia, porque a gente tem um mundo pré-pandemia, um mundo em pandemia, já estamos falando do mundo pós-pandemia, né? O que está acontecendo nesse mundo em pandemia agora é que estão mudando os problemas, né? O que está acontecendo? Eu estava correndo hoje de manhã, eu corro geralmente de manhã cedo, escutando podcasts, e hoje eu estava correndo escutando música. Eu estava escutando aquela música We Close Your Eyes, do Oingo Boingo, que é uma banda que fez parte da minha adolescência. E aquela música fala, em um determinado momento, I looked death in the face last night, I saw him in the mirror, and he simply smiled. He told me not to worry, he told me just to take my time. Quer dizer, a gente está num momento que a gente está, de algum modo, olhando a morte um pouco mais de perto, né? A gente, claro, tirando o drama que a gente vê às vezes na televisão, mas impossível tu não te impactado uma imagem de drone mostrando covas abertas num cemitério, uma coisa bizarra, uma coisa quase de um filme de ficção. Então, esse nosso olhar, essa nossa consciência da finitude, né, de que a gente tem fim e que a gente precisa se cuidar para que não seja ainda a nossa hora, né? Essa consciência disso faz com que alguns comportamentos passem a mudar, tu tem um pouco mais quando acontece algo tão sério assim, a maneira como a gente encara a vida muda e alguns comportamentos mudam. Então, por exemplo, a gente está no meio disso tudo ainda, tá? Eu acredito que muito do que está acontecendo, tem muita água para rolar nessa história ainda, Débora, então é muito cedo dizer como é que vão ficar os setores, tá? Mas tu vê claramente que alguns setores, como o setor, vamos pensar assim, um setor que tem interação com pessoas, tá? Interação com pessoas em maior volume. Pega aí 3 setores, por exemplo, o setor de companhias aéreas, tá? O setor esportivo, e o setor de eventos, que de algum modo eu faço parte como palestrante, tu também interage bastante com o setor de eventos. Então, esses 3 setores que lidam com os públicos, eles têm um novo problema, um problema adicional para resolver. Quer dizer, uma companhia aérea, ela não tem mais hoje só o problema de te levar com segurança de Porto Alegre ao Rio de Janeiro, né? Aterrissando, voando bem e pousando, né? Um estádio de futebol, ele não vai ter mais só o problema de entretenimento para te resolver, e nem uma palestra. Tava esses dias, como eu te digo, né, a gente vai ganhando tração nesse problema. Aí eu estava batendo um papo com meu amigo Dado Schneider, que é palestrante, e eu estava trocando uma ideia com ele. Eu disse: Dado, te deu conta que daqui a pouquinho tempo a gente vai ter que subir no palco usando máscara? Isso foi umas coisas de umas 3 semanas atrás. E ele, inteligente como ele é, ele me respondeu o seguinte: acho que, Cássio, tu não entendeu que é mais sério ainda, né? Lá de cima do palco não vai ter as 800 mil pessoas que a gente está acostumado a ver pequenininhas lá nos assistindo, porque ninguém vai querer sentar uma do ladinho da outra, assim, né? E a mesma coisa em estádio de futebol. Então, agora eu estava, em fevereiro, casualmente a gente estava nos Estados Unidos, eu, minha mulher e meus filhos, a gente estava na Flórida, na Disney. A Disney está fechada, né? Está fechada, algo que não aconteceu antes, né? E para Disney voltar, estou me lembrando de uma cena. A minha menina gosta muito da Frozen, né? E do filme do Frozen. A gente foi lá no brinquedo da Frozen e a gente ficou 50 minutos esperando, porque eu não consegui o Fast Pass. A gente ficou 50 minutos esperando com um monte de gente fechado no mesmo lugar. Isso não existe esse ano mais, tá? Isso talvez não exista ano que vem mais. Então, quando muda o problema que a gente está resolvendo, né, hoje uma companhia aérea, um evento, um estádio de futebol, ele não está mais resolvendo só o problema que ele resolvia antes, ele está resolvendo o problema da segurança. Eu tenho que entrar num lugar desses com a certeza de que não só o meu avião vai aterrissar, mas que eu não vou ser contaminado, né? Então, isso faz com que essa empresa ela tenha que ser uma empresa também de tecnologia, uma empresa de saúde, né?
E claro, hoje em dia está se começando com isso, mas não vai ser só tirar a temperatura de quem está no check-in lá para ver, tá, o cara não está com febre, beleza, ele pode embarcar. Não tem nada a ver com isso, tá? Vai ser algo muito mais profundo que isso e que está começando a acontecer. Então tem vários aprendizados que a gente pode estar começando a tirar desse mundo hoje em pandemia, daqui a pouco o mundo pós-pandemia, e que tem muito a ver também com uma maneira como uma empresa se relaciona com a outra. Agora, trazendo para a temática do Desaprenda, um dos pontos que eu trago lá no livro, muito claro, é a importância de não competir. Né? Então, a gente está cada vez mais vendo a importância do que hoje chamam de coopetição, cooperação mais competição. Quando tu vê, por exemplo, uma Apple e uma Google, que são concorrentes gigantes, um no iOS e outro no Android, se juntando para fazer um aplicativo que vai usar Bluetooth e quando tiver mais testes, que é fundamental, vai te dizer se tu andou perto de alguém que teve em contato com o vírus. Então, a Apple e o Google estão criando uma coisa que em Israel já existe, que é o Waze do coronavírus. Onde é que está a doença, onde tu está. Então, muito aprendizado a gente vai ter com essa história. Tá? Muita coisa vai ficar muito diferente, mas a gente está vendo um mundo também que vai passar a operar de um jeito diferente. Para quem ainda não lê, puxando esse gancho, tá? E Tá. eu tô sempre dentro dessa temática do livro. Uhum. Que ele, né? Quando tu escreveu esse livro, Cássio, como que tu ia imaginar que a gente já tá vivendo tudo isso iria tá tão encaixado, né? Impressionante. Eu me impressiono às vezes lendo alguns trechos e algumas frases, como eles são realmente antecipatórios porque está acontecendo agora. Inclusive, o meu editor me telefonou na semana passada para me dizer que as vendas dele estão acelerando muito, né? Porque o pessoal tá entendendo que como é importante nesse momento esse movimento de desaprender, reaprender. Casualmente, eu estava vendo um comercial do Bradesco que fala, né, da importância de desaprender e reaprender também. Né, a gente tem várias coisas aí que são relacionadas com esse momento de desaprender. Eu vi esse comercial e toda vez que eu vejo, eu lembro de ti. Pessoal, para quem está chegando agora, vamos botar, porque eu vi que um monte de gente entrou. Esse é o Dvora Connection, o programa ao vivo aqui no Instagram. Hoje estou recebendo Cássio Grimberg com o tema Desaprender para Aprender. Cássio, puxando a nossa terceira pergunta. Para quem ainda não leu o teu livro, aqui é o livro do Cássio, e está nos assistindo, qual é o passo a passo para desaprender, para aprender de novo? Nos dá uns highlights. Pois no discurso é fácil, tá? Na prática é um pouco mais difícil, como tudo. Eu gravei uma série de 10 vídeos que vão entrar lá no blog do AAA Inovação, do Ricardo Amorim, tá? Ele deve entrar essa semana lá São 10 vídeos que eu gravei, curtos, né? Comentando de algumas coisas que tem a ver com desaprender e reaprender com esse momento, tá? Eu acho que, se a gente for pensar num passo a passo, tá? Tem várias coisas, tá? A gente está em momento de adaptação, não ainda em momento de reinvenção profunda, porque a gente não sabe muito bem o que vai acontecer a gente não sabe muito bem para que direção esse rio está correndo, tá? A gente conhece ainda muito pouco sobre tudo que está acontecendo. E esse, para mim, é o passo número 1, tá? Tu admitir que tu conhece pouco sobre algo e aceitar que tu precisa estudar mais, ouvir mais, né? E talvez até mudar um pouco de opinião. Né? Uma coisa que eu tenho aprendido, Débora, nesse movimento aí, que eu me cobrava muito antes, mas depois eu me dei conta, eu escrevi um livro chamado Desaprenda, então eu preciso eu mesmo acreditar nisso, né? Que é a capacidade da gente ser como aquela música do Raul Seixas, né? A metamorfose ambulante, né? Já te deu conta como tá chato tu entrar nas redes sociais e tu ver algumas pessoas dizendo exatamente a mesma coisa, todos os dias dizendo a mesma coisa, o mesmo discurso. Eu fiquei muito tempo pensando, é só eu? Será que não tenho opinião formada sobre esse negócio? Eu comecei a
a me dar conta que quando o problema é tão profundo e tão sério e envolve tanta coisa, não tem área de conhecimento nem setor de empresarial que não seja impactado pelo que está acontecendo agora, será que a gente pode se dar o luxo de ter certeza de alguma coisa? Então, o passo a passo para desaprender, para mim, ele passa muito por isso, né? Admite que tu não tem certeza do que está acontecendo, né? Aceita o que está acontecendo, porque no momento que tu aceita o que está acontecendo, tu consegue agir no sentido de estar na corrente de pessoas que vão poder, e de empresas que vão poder agir no sentido de resolver o que está acontecendo. Então, primeiro aceita, tá? Aceita que não é um complô mundial contra ninguém, aceita que é uma questão de saúde, aceita que, por mais difícil que seja, o isolamento é a medida mais importante nesse momento. Embora a gente tenha várias correntes de pensamento, a gente precisa acreditar na ciência, a gente precisa acreditar nos cientistas. Entende que o Bill Gates ele não está envolvido numa conspiração, tá? Muito pelo contrário, o Bill Gates está aqui para nos ajudar e não para nos passar uma rasteira. Ele já provou isso durante muito tempo. Isso vale para tudo, né? E também dá um pouco de credibilidade para quem está tendo que tomar as decisões. É difícil tomar decisão nesse momento. Tá? É muito difícil tomar decisão nesse momento. É muito difícil tu decidir sobre algo que é tão novo. Então, o passo a passo eu tenho lá, casualmente, no final do livro, eu tenho 10, o meu editor me cobrou 10 ensinamentos para desaprender. Tá? Um deles é converse sobre problemas. Tá? Então, eu acho que o mundo está conversando muito pouco sobre o coronavírus, Débora. Eu acho que a gente meio que, pensando em mundo, a gente gamificou essa história do coronavírus aí, está competindo para ver quem tem menos mortes, quem tem menos culpa. Isso é um movimento infantil e um pouco perigoso. Tá? Eu diria que é hora dos países conversarem mais, é hora de a gente buscar uma solução global. Esse problema ele não é um problema do Brasil, ele não é um problema da Alemanha nem de Israel, ele é um problema global. Tá? Cada país está imprimindo dinheiro para resolver o seu problema econômico e ninguém está imprimindo dinheiro para comprar teste em massa. A gente tinha que estar com previsão de quase 1 bilhão de testes acontecendo no mundo. Tá? Isso, por algum motivo, não entrou na cabeça de quem comanda a política. Então, eu acredito ainda que, como muita água vai rolar e muita coisa vai acontecer, quem precisa se dar conta de algumas coisas vai se dar conta, tá? Nem que seja um pouco tarde, mas vai se dar conta e a gente vai, obviamente, conseguir resolver isso, tá? Mas com bastante mudança. Cássio, teu livro, que eu tô com ele aqui, né, comigo, Sim, tem várias passagens, assim, que eu achei muito bacanas, que eu sublinhei, agora eu tava me encontrando com elas novamente. Uhum. E tem um destaque aqui escrito assim, ó, questione as leis que você mesmo criou para você. E faz muito sentido para mim, porque esse foi o trabalho que eu fiz internamente há 3 semanas atrás. Eu me questionei as regras, as minhas próprias regras, né? E como é que eu poderia transformá-las para eu ir mais leve e me adaptar mais rápido para esse cenário que a gente, como tu falou, a gente não sabe ainda quais são esses futuros, né, que vem pela frente. Então, puxando esse gancho, Cássio, quais são os teus aprendizados deste momento, desta travessia, enquanto a gente não sabe onde que a gente vai chegar, quais são os cenários? O que tu tá aprendendo deste momento? Eu estou aprendendo que para problemas muito complexos não existem soluções rápidas e nem simples demais. Tá? Isso é uma coisa difícil da gente aceitar e engolir muitas vezes. Mas não, além de não existir uma resposta única, não existe uma solução fácil. Tá? A solução para o coronavírus, na minha opinião, em médio prazo, ela é cara, tá? Ela é um processo bem demorado de se fazer, mas ela existe, ela tá no radar, tá? Já se entendeu que tu precisa testar muita gente, isolar as pessoas certas, voltar a ser produtivo para quem pode.
O que eu acho é que existiriam algumas maneiras mais criativas de estar fazendo isso que o mundo ainda não está fazendo, tá? Por exemplo, eu acho que a gente tem hotéis vazios, companhias aéreas paradas, tá? A gente tem hospitais cheios. Por que um hotel não vira um hospital, né? Por que uma companhia aérea não coloca dentro dos seus aviões pessoas em recuperação para uma quarentena em áreas mundiais criadas para isso, com teste financiado pelo, pelos governos, né? Por que, por exemplo, uma empresa não recebe um financiamento, uma empresa, tá? Não recebe um financiamento para comprar teste e aplica os testes pelo médico do trabalho da empresa? Então, assim, tem várias soluções, mas parece que elas são um processo mais complicado, e essas são as soluções da minha cabeça, né? Vendo o que eu, se fosse gestor, proporia fazer nesse momento. Mas então, um grande aprendizado que eu tô tirando disso é que tu não tem uma solução fácil e nem rápida. Tá? Então, vai ser demorado. Um outro aprendizado que eu tô tirando, né? Só deixa eu fazer uma observação. Olha aqui um comentário, ó. Mas isso porque as decisões são difíceis, né? Que foi a tua resposta da pergunta anterior. É muito difícil. Outro aprendizado que eu tô tirando agora é que existe um jeito interessante de trabalhar e que tem a ver com autonomia, né? De viver até, e tem a ver com autonomia. Eu não sei se tu lembra, Débora, acho que eu não faço retrasado, faz uns 2, 3 anos, que foi muito divulgado na BBC um cara que estava dando uma entrevista lá para a BBC sobre a situação da Coreia, e aparecendo os filhos dele engatinhando, um no andador e outro engatinhando no quarto, e a mulher dele veio correndo e tirou eles e aquilo virou um meme mundial. Então, de repente todos nós viramos esse cara todos nós que temos filhos, né, no meu caso, viramos esse pai que deu entrevista na BBC. Eu estou aqui conversando contigo, a qualquer momento pode abrir a porta do meu escritório e entrar uma criança e escalar no meu colo aqui, né? Então, e a gente está gostando desse tipo de autonomia que a gente está tendo, tá? Eu acho que isso é uma conquista do ser humano, trabalhar de um jeito com um pouco mais de autonomia. Quer dizer, eu estou fazendo planejamento estratégico hoje para uma empresa de São Paulo, para uma empresa do Paraná, para 2 empresas de São Paulo, para a empresa no Rio Grande do Sul, e eu fico fazendo o tempo todo reunião por Zoom, por TeamViewer, por WhatsApp, e eu não preciso. Eu estaria em avião o tempo todo, Débora. Eu estaria hoje no aeroporto, amanhã eu teria voltado, depois eu estaria no aeroporto de novo. Isso estaria custando para as empresas, isso me cansaria mais, eu veria menos minha família. Claro, eu estou, por exemplo, chateado porque daqui a 15 dias eu estaria em Israel lá com um cliente meu, e essa viagem foi adiada, assim como acho que uma próxima que vai ser para agosto talvez seja adiada também. Então tem coisas que a gente está perdendo, mas todo mundo, isso é um outro aprendizado que eu estou tendo que ter agora, todo mundo está tendo que perder alguma coisa nesse momento, né? A gente tem que agradecer quando a gente não perde pessoas nesse momento, né? Quando a gente perde só receita, quando a gente perde um trabalho, porque eu perdi palestras, perdi trabalhos e alguma coisa se mantém à distância, mas obviamente, como todo mundo, não é. Então, um outro aprendizado é aceitar, né? Que tu também vai perder nesse modelo, mas que depois a gente vai ganhar, quando tudo mudar, a gente vai ganhar bastante também. Sim, olha aqui a Fran, ó, aprendendo a aprender, é isso aí. A gente desaprende, aprende, reaprende. Porque é difícil, né? Como é que tu vai... Tem que sair de uma zona de conforto, né? Para tu promover essa... Tu, por exemplo, saiu da tua zona de conforto, foi empreender de um jeito novo. Eu, um tempo atrás, saí da minha zona de conforto. Agora tô me vendo tendo que sair de novo, tá? Para fazer uma série de coisas que eu talvez nem soubesse fazer. Estou me cercando de opiniões, de ajudas, de tentativa e erro. Então, a tentativa e erro, ela é, para mim, a chave de tudo. Tá? Não existe nada melhor do que tu investir em tentativa e erro. Para mim, isso é um grande ensinamento para a vida. Olha o Cado aqui, ó, novos hábitos.
né? Todo Sim, mundo sim. colocando em prática novos hábitos. E esse lance da tentativa e erro, também entender os erros como aprendizados e não culpa É, de que é. errou e eu sou péssimo no que eu faço. Não, né? É acúmulo de aprendizados, de experiência que vão nos levar para um lugar. Isso é uma coisa, é uma coisa que eu falo no livro, no Desaprenda. Não procure o erro, ele vai te achar. E aí tu recebe ele com naturalidade. Né? É. Cássio, a gente está na nossa última pergunta, Tá. que é sempre a mesma para todos os convidados. Passou rápido esse nosso tempo Sim, aqui, sim, né? é coisa boa, né? Viu a Conversar nossa assim. conversa? É. Que é... eu sempre peço que os convidados do Dvora Connection deixem uma mensagem positiva para quem está aqui nos assistindo. Então, essa é a hora de estudar as suas palavras para gente. Tá. Tu tá me ouvindo porque deu uma cortada aqui no teu vídeo. Tu tá Eu estou te ouvindo. Tá, então tá. Pois sabe que eu assistindo algumas lives, eu assisti esses dias uma live do Nizam Guanais e ele disse uma frase que para mim me marcou assim, e eu achei muito interessante, que é: a vida e o tempo são bem mais interessantes que a nossa imaginação. Né? Então, para mim isso é uma frase de inspiração fora da curva, né? Porque o que ele está dizendo ali, né? Eu não sou muito a favor de ditados, mas para mim isso conversa com o ditado: ninguém morre de véspera, né? Então, quando tu tá dentro de um problema desses, tu também tá dentro de uma situação de novidade muito grande, de coisas acontecendo muito grande, de enxurrada de aprendizados e de oportunidades para tu mudar. Quem tinha dúvida, será que eu preciso mudar isso ou mudar aquilo, talvez receba um empurrão para a mudança, agora um empurrão para sair da zona de conforto, porque existe uma energia conectada de todo mundo, parece que para sair dessa e sair dessa de um jeito melhor, né? A gente não vai poder terminar isso tudo pior do que a gente entrou. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente termina isso bem melhor de como a gente entrou. Tá? Claro que eu estou preocupado com quem está precisando nesse momento ter receita, sustentar uma família. Eu sou uma pessoa que também precisa sustentar uma família, mas eu acredito que a gente está entrando num novo momento de mundo em que, por estar nesse novo momento, a gente, só por estar surfando essa onda da transformação, a gente já está ganhando muito conhecimento, muita vivência, tá? E depois disso, depois que passar o pico, que passar o pior, tudo que vem é recuperação, tudo que vem é reconstrução, e aí a gente já sabe o tamanho desse monstro, aí a gente já bateu nele, a gente vai se erguer de novo. Eu acredito muito nisso. Eu acho que essa tua fala fecha um pouco com a pergunta aqui da Arlene, ó. Vocês acreditam na tese que diz: depois de uma grande crise vem uma grande prosperidade? Estatisticamente sempre aconteceu assim, tá? Mas eu acho que a gente não vai poder se dar o luxo de esperar que isso aconteça naturalmente, tá? A gente ainda está em momento de ser espectador, mas logo a gente vai entrar numa onda seguinte, que é a onda de ser agente também dessa transformação, tá? Quando todo mundo começa a perguntar, muitos me perguntam: como é que tu acha que vai ser, como é que tu acha que vai acontecer, a partir de um determinado momento vai ser como fizermos, tá? Vai ser como a gente decidir, tá? Porque nada se constrói sozinho sem a ajuda das pessoas, né? Sem a atuação das pessoas. Então, pode realmente, se a gente agir de maneira inteligente e com foco, entrar depois de novo num ciclo de prosperidade. Cássio, onde encontra o teu livro? Desaprenda, dá o serviço pra gente. A editora, ela vende muito pelo online, tá? É uma editora com um espírito bem jovem, assim. A Belas Letras faz um trabalho muito bacana, muito bonito. Então, se vocês entrarem só se botarem no Google só Desaprenda o livro,
ou botarem Desaprenda, belas letras, vai abrir o site da editora. E agora eu sei que ele está com 50% de desconto em função de uma campanha da editora nesse momento, tá? Então é uma hora boa para comprar. Olha, eu sugiro a leitura, ainda mais para esse momento. Cássio, muito obrigada pelo teu tempo, pela Eu que tua agradeço o convite. disponibilidade de Tá, estar que aqui com a legal. gente, trazendo todos os teus conhecimentos e a tua visão, né, sobre o desaprender deste momento. Eu até hoje que eu fiquei folheando aqui teu livro e me deu a vontade de ler de novo, porque eu acho que ele vai bater de uma nova forma dentro de mim agora, dentro desse contexto. Então, um conteúdo bem atual. Tu sabe que eu sou capaz de até eu mesmo ler de novo ele. É legal de ler de novo para ver se as frases É, que a gente sublinhou da primeira vez é, fazem ainda sentido, ou se é. novas frases capturam a nossa atenção, né? Uhum. Então, muito obrigada. É um Obrigado, prazer Débora. poder aprender contigo, te Ah, escutando, é muito bom. adorei conversar contigo, tá? Um beijo para ti, boa sorte no Dvora Connection, tá? Muito bacana o teu projeto. Obrigada, Cássio. Eu vou te desconectar para fazer o Tá, fechamento da edição aqui, tá? Beijo, tá. Cássio. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Galera, esse foi o Cássio Grimberg, aqui ao vivo com a gente, falando sobre desaprender para aprender. A live vai ficar salva para vocês assistirem. Quem quiser assistir de novo, né? Vale a pena, tem dicas bem valiosas. Eu vou mostrar aqui o livro novamente, que vale a pena também, o Desaprenda. Beijo, Deia, obrigada. Obrigada pela presença de todo mundo. E, deixa eu ver, hoje é terça. Quinta-feira, ao 12:30, eu vou receber Fá Maioli, diretamente de Milão, aqui ao vivo com a gente, para falar sobre o futuro da fast e da slow fashion. Fá Maioli é gaúcha, de Bento, mora há 20 anos em Milão e está lá, vivendo tudo isso raiz. Um grande beijo para todo mundo, obrigada pela audiência, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.